Olá, meninos, então sejam bem-vindos, tá? É nossa primeira aula virtual, nossa primeira live. É um nome chique. Então, como eu disse para vocês, o nosso assunto da nossa aula de hoje é comunicação. Nós vamos focar nos sons da linguagem, mas eu vou fazer um feedbackzinho para vocês entenderem melhor o processo de comunicação. A comunicação, ela é extremamente necessária à vida humana desde o nascimento, toda a vida até a morte. Desde que nascemos, nós tentamos nos comunicar com pessoas do lado de fora, né? Sai do ventre e já tenta a comunicação a partir do choro. É uma maneira de você buscar a comunicação aqui de fora. Então, o processo de comunicação, ele passa por algumas, para que haja comunicação, é necessário que ela passe por alguns processos. Para isso, nós vamos entender o que é linguagem, língua e fala. Linguagem, a diferença entre linguagem, língua e fala. São três conceitos indissociáveis. Por que indissociáveis? Porque eles são inseparáveis, tá? Para que haja comunicação, tem vários processos, vários processos. Um dos primeiros é saber o que é a diferença entre a linguagem, a língua e a fala, tá? A linguagem, tá? Qual que é a diferença entre isso aí? A linguagem, meninos, meus alunos queridos, são todos os sinais. Eu estou trabalhando aqui alguns slides, mas às vezes eu falo da minha maneira, tá bom? Certo? Então, o que seria a linguagem? A linguagem são os vários sinais, as várias formas que nós temos para nos comunicar em uma interação comunicativa. Então, o que seria essa linguagem? Temos várias formas, seja ela verbal, seja ela não verbal, né? Através das cores, dos sons, da própria palavra oral, tá? Então, a linguagem são esses processos de transmissão da mensagem em um processo de interação comunicativa. Então, são as várias formas que nós temos para passar uma comunicação entre o emissor e o receptor, tá bom? Um símbolo, por exemplo, que é uma linguagem não verbal, ela é um tipo de linguagem, tá bom? A língua, em outras palavras, ela é baseada em palavras, tá? Em palavras que ou seja, eu vou trocar por miúdos para vocês, ficar mais fácil para vocês. Eva, A língua é o idioma. Oi? posso perguntar uma coisa? Sim, sim. Então significa que a fala é todo tipo aquilo que, tipo Como? assim, Oi, Robert. tipo a linguagem. Eu não sei se é a fala ou a linguagem fala que tem que, tipo, é um idioma. Tipo, o nosso idioma, tipo, É a brasileiro, é como se língua. fosse a A nossa língua é o língua. idioma. A É o linguagem são nosso as várias próprio. formas que você tem para comunicar. Pode ser uma dança, uma música, a fala, a palavra, escrita ou oral. Pode ser um símbolo, um semáforo, por exemplo, um tipo de linguagem. Tá bom, Entendeu? obrigado. Agora, a língua, para vocês todos, você que está me perguntando, Robert, a diferença da língua com a linguagem é que a linguagem são os vários sinais que você tem para comunicar, verbal ou não verbal. A língua é o idioma, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ele é transformado em palavras, porque ele é convencional. Para que você entenda no processo de comunicação, é preciso que você saiba decifrar a língua, o código linguístico. Por exemplo, nesta aula que eu estou trabalhando com vocês, comunicação, eu estou trabalhando com a língua portuguesa. Se eu fosse a professora da língua inglesa, provavelmente eu iria mencionar algumas palavras da língua inglesa. E se você não entendesse, não decifrasse o código, não haveria comunicação entre nós. Por isso que é convencional. A língua, ela tem que ser assim, ó, ela é uma unidade, numa comunidade, em um grupo, porque você não vai entender, não vai haver comunicação. Entendeu? Certo? E como eu disse, que a linguagem pode ser verbal e não verbal, e qual que é a diferença da fala? A fala,
que é a fala? A fala é individual. Enquanto a língua é universal, tá? A fala, ela é particular. Ela é sua, ela é única. Porque a partir da fala, ela vai te mostrar diferenças dentro do contexto social. Porque a fala ela pode te levar a caracteres regionais, sociais, né? E de separações de grupos. Porque a fala, por que nós notamos quando um colega dentro da sala de aula, ele vem de um outro lugar, ele tem uma fala, um falar diferente, porque ele vem de uma região, como por exemplo, se ele vem lá do sul, se ele vem de Minas, Minas tem um pouco parecido com o goiano, mas se ele vem, por exemplo, da Bahia, lá do Nordeste em si, ele tem uma linguagem típica do lugar que nós chamamos que é um falar regional. Então, a fala é sua, ela é particular, e às vezes ela pode trazer até mesmo preconceitos linguísticos. Né? É esse preconceito linguístico que pode te levar a vários aspectos, como, por exemplo, grau de escolaridade, né? Se você é uma pessoa escolarizada ou se você é uma pessoa de pouco estudo. Né? Esse falar também ele pode ser, além de ser regional, ele te leva até mesmo um falar caipira, que é típico do sertanejo. Ah, então se eu for burra, eu não falo direito. Não, isso é que você fala assim, você fala errado, é isso? Se você não pronuncia uma palavra ou não escreve uma palavra corretamente, não é porque você é burro. Esse preconceito linguístico se dá por vários fatores. Talvez você não teve oportunidade de sentar num banco de escola, e como nós temos muitos aí para esse Brasil afora, né? Então, não Sim. significa ela é errada de acordo com o nível de linguagem, que é a língua chamada de padrão, tá? Ou a linguagem coloquial, tá? Veja só, então, ela é errada entre aspas, porque a comunicação vai sair do mesmo jeitinho, tá? Você falando certo ou escrevendo, você falando errado ou escrevendo de maneira errada. Você vai entender o contexto linguístico, a comunicação. Porém, a norma padrão não admite erros gramaticais. Ok? Sim. Pergunta? Não, obrigada. Entenderam, meninos? Essa questão de linguagem, língua e fala? Retornando um pouquinho linguagem, né, as várias formas que nós temos para nos comunicar entre as pessoas, a comunicação entre as pessoas, verbal ou não verbal, né? E a língua é nada mais que quando você é o idioma através de palavras, ele tem que ser decodificado, porque senão não vai haver comunicação. E a fala é sua, ela é particular. Tá? A partir da fala, ela é tão interessante que às vezes nós temos uso de jargões. Não sei se vocês já ouviram falar em jargão. Jargão é um tipo de falar que ele determina um grupo social, um grupo de profissionais, por exemplo. Um médico, por exemplo, ele utiliza de palavras, um médico, um economista, qualquer área profissional. Ele usa de algumas palavras, né, na comunicação entre eles, que nós não entendemos, mas eles entendem, porque faz parte da área deles. Isso é chamado de jargão. Ok? Como, por exemplo, vou dar uma ideia. Vamos ver se vocês conhecem essa palavra. Dimetilaminofenil, dimetilpirazolona. Quem conhece? Vala, meu Deus, que palavra é essa? Sabe repetir? Isso é uma Vai palavra, lá, maná, não maná, faz. maná. Houve comunicação entre nós quando eu disse dimetilaminofenil, dimetilpirazolona? Não, porque vocês não Vai querer um sabem. remédio? Então você já houve um pouquinho de comunicação, porque está dentro da química farmacêutica, é remédio mesmo, tá? Ok? Aqui, então são dois tipos de linguagem que eu falei para vocês, que é a verbal e a não verbal. Olha o exemplo que eu dei para vocês aí, ó. É proibido fumar neste local. Eu usei de palavras, tá? Escrita, mas a linguagem é verbal, que ela pode ser oral ou
escrita. Ela pode ser falada ou escrita. Então, aqui eu tenho um típico exemplo da comunicação verbal. Ok? Vou andar, porque tem muita coisa. A linguagem não verbal, eu peguei mais ou menos a mesma escrita, só que em forma de imagem, tá? Por isso ela é chamada de não verbal. Olha só, através, como eu disse para vocês, são as várias linguagens que nós temos. A escrita, que é uma forma de linguagem, a imagética, que também é outra forma de linguagem, os gestos, os sons, as imagens, as cores. Aqui eu tenho, tá, uma placa dizendo a mesma coisa, sem palavras. O que quer dizer isso aqui? Não fumem aqui. Isso, proibido fumar. Não fume aqui, neste local. Linguagem não verbal. Beleza? Tanto que essa matéria é boa, gostosa, fácil, não é? Tá uma delícia. Negrada, olha só, ó, esqueci da palavra negrada, que eu chamo vocês o tempo todo. Meninas, e também nós temos a mistura dessas duas linguagens, verbal e não verbal, que é chamada de mista, né? A mistura das duas, de uma imagem e misturada com palavras. Tomara que a menina pensando, uma estudante, tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Ela tá pensando. E a cara dela de safada. Típico de adolescente, né? Então tá, meninos. Então, entenderam linguagem verbal, não verbal mista? Sim. Beleza? Então, vamos embora para frente. Agora, eu disse para vocês, para eu chegar mesmo na matéria que eu vou trabalhar, que eu vou focar com vocês, inclusive é que eu tenho mandado algumas aulas para vocês anteriormente, nas aulas lá no GR8, que eu tenho postado, estou trabalhando este conteúdo, tá? Então, eu disse que no processo interativo de comunicação passa por vários processos. Um deles é entender linguagem, língua e fala, comentei com vocês. Um outro processo fundamental é porque o processo de comunicação, ele passa por 6 elementos. 6 elementos da comunicação, até nós chegarmos na função da linguagem. Então, são 6 elementos além da língua, a linguagem e a fala, eu tenho 6 elementos básicos da comunicação. Que são esses aqui, meninos. Olha, o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o contexto, que é a mesma coisa de referente, e o código, tá? Veja só, meninos. Então, para eu, em um processo em interação comunicativa, eu preciso entender a linguagem, a língua e a fala. Eu preciso de passar por 6 elementos básicos, que é o emissor, o receptor, a própria mensagem, que é o texto, tá? E o contexto, que é a situação comunicativa, e também um código que tem que ser decifrado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagenzinha para vocês, mostrando mais ou menos como que funciona esses 6 elementos. Então, eu tenho aqui o primeiro elemento no meio, tá? Primeiro eu tenho que ter uma mensagem, que é o meu texto. O que eu quero fazer com esse texto? A quem eu quero mandar esse texto? Qual é a função do meu texto? Essa é a minha mensagem. Primeiro eu tenho um texto em mente, né, que é a minha mensagem. O emissor que quero enviar, o emissor envia esse texto, essa é a minha mensagem, a qual eu quero mandar para alguém, e esse alguém é o meu receptor. Então, primeiro eu tenho que ter um texto, e eu envio esse texto, sou o emissor. Eu mando para você que você é o meu receptor, que é uma segunda pessoa. Mas eu tenho que ter um canal. Essa mensagem ela tem que partir de algum lugar, tá? Ela tem que partir de algum lugar para que ela chegue até vocês. De que forma que esse canal? Esse canal é o meio pelo qual, por onde essa mensagem vai ser enviada? Por via celular? Pela internet, igual nós estamos trabalhando aqui agora? E também pela fala, né? No caso aqui, que são a minha voz que sai da minha boca, que passa pelas ondas sonoras e chega até você, isso tudo é o canal. Pode ser uma revista, uma folha de revista,
de um jornal. Então, é o meio pelo qual a mensagem vai ser enviada. E o que seria o contexto? O contexto é a mesma coisa de referente, tá? Contexto é a situação comunicativa. O que seria, na verdade, esse referente? Esse contexto? Seria o que eu vou colocar dentro dessa, qual que é a informação que eu quero transmitir para você, receptor. Certo? E o código, ele vai ser decifrado de alguma forma por um tipo de linguagem, tá? Se ele é um código verbal, se ele é um código não verbal. Tá certo, meninos? Alguma pergunta nesse slide aqui? Ok? Eu não vou perguntar mais, porque desligaram o meu áudio. Estou com raiva. Ah, é? Desligaram? Ai, não. Quem que desligou? Aqui apareceu uma mensagem falando que quem desligou foi quem tá coisando a live. Professor Eu? Eu, hein? Me Carlos. estressei. Fui eu Me não, amore. estressei, não vou mais Deve falar ser, nada. não, Foi o não sou eu, não professor desliguei, não. Carlos. Ou o Carlos Humberto. Oi. Tá bom, É porque a gente... Vai na Robert? cara dele. Então tá. E alguns outros alunos também quiser fazer pergunta, podem fazer, tá bom? Ficou entendida essa parte aqui sobre esses 6 elementos da comunicação? Então, basicamente, eu já expliquei todos eles aqui, sem passar para os outros slides. Os outros slides, eles vão falar aquilo que eu acabei de resumir nesse primeiro slide, mostrando os 6 elementos. Que o emissor corresponde à função de emitir, aquele que emite a mensagem, tá? A mensagem é o próprio texto, é o recurso utilizado dentro da comunicação, né? Pode ser essa mensagem, esse texto pode ser verbal ou não verbal. O canal, como eu disse para vocês, é por onde, né? É o meio pelo qual nós transmitimos a mensagem, o telefone, a internet, um blog, a própria fala. O código também é para você decifrar esse código também. Esse conjunto de signos que tem que ser convencional, pode ser imagético, pode ser por meio de palavras, pode ser por meio de cores, tá bom? Professora Eva, Sim. uma pessoa que fala em Libras, Sim. ela fala em que tipo de linguagem? É uma língua, ela não é uma linguagem, tá bom? Olha, Robert, a Libras já foi convencionado como uma língua e não uma linguagem. Que a linguagem são as várias formas de transmitirmos uma mensagem, né? Seja falando, oral, ou escrevendo, ou imagética. Ou uma dança, um som, uma cor. São as várias formas, verbal ou não verbal. A língua é convencional, ela é universal. A língua portuguesa, a língua francesa, que é o idioma, e Libras já foi, ele é confirmado, considerado como uma língua e não como uma linguagem. Ok? Entendeu? Ou não? Parece que não? Entendi. Então, entendeu? Então, ela é como se fosse, por exemplo, a língua portuguesa. Libras é uma língua. Certo? E que para entender língua, por exemplo, para que haja uma comunicação em Libras, não é necessário que aquele grupo social, que seja convencional, todos aqueles signos, os quais eu não sei, sabermos decifrar aqueles signos, então não vai haver comunicação, por isso ela é uma língua, ela não é uma linguagem. Certo? Então, tá aqui. Então, eu falei que o código também ele tem que ser decifrado, e pode ser por meio de palavras, pode ser imagéticos, certo? Ele tem que ser decifrado, porque senão não há comunicação. O contexto é o mesmo que referente, tá? É a situação. Dentro do contexto, é dentro da situação que nós estamos vivendo naquele momento, tá? É uma situação comunicativa qual se encontra tanto o emissor quanto o receptor. E no ambiente em que eles estão inseridos. Esse aqui é o nosso contexto de comunicação, tá? O ambiente nosso ambiente é virtual no momento, certo? E ele também é chamado de referente. Por que referente?
Referente é o assunto. Qual que é o nosso referente aqui? Comunicação. Dúvida? Dúvida? Vou ser bem rápida, porque isso aqui tudo eu já falei, tá? Receptor é aquele que recebe a mensagem, né? Lógico, são vocês no caso. Olha, em uma situação, em um contexto interativo, na mesma hora que eu, no momento, eu sou a emissora, tá? Eu sou o emissor no momento. No mesmo momento, entre uma conversa, entre um diálogo, o emissor passa a ser receptor e o que era receptor vira emissor. No caso, Robert, quando você me pergunta alguma coisa, você é o emissor e eu sou a receptora, certo? Então, em uma situação comunicativa, troca-se de posição, emissor e receptor, à medida do diálogo, tá bom? Eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, confirmando tudo que eu disse para vocês. Para melhor ilustrarmos os elementos, teremos como exemplo uma aula, uma aula expositiva ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre os elementos da comunicação. Quem que seria, em uma aula de língua portuguesa, quem que seria a emissora ou o emissor? Quem? Eu acho que seria eu. Professor. Seria você, Robert? Locutora. Seria a prof... Não, no caso aqui no momento, eu simulei esse exemplo de uma aula de língua portuguesa. Então, no caso, no momento aqui, eu que estou transmitindo os conhecimentos sobre os elementos da comunicação, no caso, eu sou o emissor ou a emissora, que é a professora. E os interlocutores seriam? A gente. Claro que vocês, né? Meus queridos alunos. E a mensagem seria o quê? O texto verbal, porque eu estou utilizando de palavras, né, da fala, para transmitir essa mensagem para vocês. Então, a minha mensagem é o próprio texto, tá? E o referente seria os elementos da comunicação, seria o quê? O assunto. Qual que é o assunto? Qual que é o referente? Os elementos da comunicação. Esse é o referente. E o meu canal, qual que seria meu canal, meninos? Que eu estou utilizando para vocês. Além YouTube. da minha voz, né? Eu estou utilizando. Seria pelo celular, né? Celular, eu estou utilizando aqui o notebook, né? Por via internet, através da minha voz que passa, né, pelas ondas sonoras e chega até vocês. Tá bom? Certo, meninos? Aí eu pergunto, e o código utilizado? O que seria o código? Qual que seria o código? Esqueci. Hã? Qual que é o código? A língua portuguesa. Eu não estou utilizando a língua portuguesa para falar com vocês? Tá, meninos. Sim. Então, o tempo está um pouquinho corrido, não sei se porque eu estou um pouquinho empolgada de vê-los, tá? Eu vou passar para frente. Então, eu já mostrei dois aspectos importantíssimos do processo de comunicação. Linguagem, língua e fala, saber fazer a diferença. Reconhecer os 6 elementos básicos, emissor, receptor, mensagem, referente, código, né, e o canal. Mostrei todos para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho, não sei nem se vai dar tempo, parece que o tempo está meio corrido. Vou falar um pouquinho de funções da linguagem. Pelo menos o básico eu vou falar para vocês, tá? Olha, esse aqui é um outro exemplo, eu vou ter que pular esse slide, porque não tem necessidade, é só uma tirinha falando dos elementos, tá bom? Funções da linguagem, olha aí, gente. Estão vendo o slide, meninos? Estão visualizando? Sim ou não? Sim. Beleza? Tá. Sim. Então, tem um slide aqui, você vê que tem vários balãozinhos, estão conversando, dialogando, o tempo todo. Meninos, nós temos uma infinidade... Hã? Tá limpinho o slide, ninguém desenhou ali. Ô, pessoal, bom dia. Meninos, olha aqui. Deixa eu fechar isso aqui um pouquinho com vocês. Olha só, nós temos, no processo de comunicação, nós temos uma infinidade de gêneros textuais, desde um bilhetinho a um artigo de opinião, uma carta, um blog, uma notícia de jornal, um texto publicitário.
uma infinidade. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que o emissor emite um texto, ele manda uma mensagem, ela é direcionada, ela tem uma função. Os textos, eles têm uma função, uma finalidade. E tem a finalidade, aquilo que eu quero com o meu receptor. E qual que é a função desse texto? É de persuadir o meu interlocutor, que é o receptor, né? Persuadir é convencer de algo. Não, eu vou escrever para mim mesma, para o meu eu. Então, eu sou o emissor, está centrado em mim. Não, eu vou escrever meu texto para... foi agora, essa semana, Dia dos Namorados, né? Tantas propagandas, né? Tentando persuadir o meu receptor. Então, esse Tantos texto está cornos. focado no tu, em vocês, nós, consumidores. Quando eu quero, compre isso, faça aquilo, está centrado no receptor. Mas, às vezes, o texto está centrado na mensagem, no próprio texto. Quando está centrado no próprio texto, na mensagem, vocês vão observar que esse texto, ele está focado na forma do texto textual. Pode ser um texto escrito em prosa, né, normal, com parágrafo, ou um texto escrito em versos, em forma de poesia. Mas ele tem uma linguagem geralmente diferente, que essa linguagem é mais voltada, uma linguagem mais plurissignificativa, tem vários significados, que geralmente são textos poéticos. Aí nós dizemos que eu tenho uma função poética. E às vezes o texto pode estar sentado no canal, o meio pelo qual eu vou transmitir a minha mensagem, tá? Às vezes ele pode estar sentado naqueles 6 elementos. São 6 funções da linguagem, 6 elementos básicos. Cada função interliga a cada função interliga a um elemento básico. Se ele tivesse entrado, não sei o que saiu aqui, os meus slides, veja só. Então, meninos, se eu tivesse entrado no meu eu, no emissor, é porque o texto vai ter função emotiva. Carlos? Oi. Os meus slides saíram aqui. Eu vou arrumar aqui. Tá. Hein, meninos? Tem algum que não tinha visto ainda? Não sei quantos alunos nós temos hoje ouvindo a Ai, nossa tem um aula. monte de gente aqui. Tá, Hã? ó. Tá babado. Tem um monte de gente aqui, professora. Tem, que bom, que ótimo. Fico satisfeita, Voltou? tá? Não voltou, Não? não. Aí, então, eu vou continuando falando, bem sem os slides, é o seguinte, então, nós temos 6 elementos básicos e 6 funções, como eu disse. Todas as vezes que eu emito um texto, que eu escrevo um texto, uma mensagem, ele tem que estar focada ou em mim mesma, função emotiva, porque como é que eu vou perceber? Vou falar mais de mim. Ah, hoje eu amanheci muito bem, não. Eu estou meio triste, né? Eu estou entristecida, isso porque está centrado em mim, no meu eu, tá? Está centrado no meu eu. Deixa eu passar para frente. É aqui mesmo que eu estava. Ficar não quer ir? Agora deu os slides. Travou? Então, se eu estou falando de mim, geralmente os verbos vêm em primeira pessoa, os pronomes vêm em primeira pessoa. E aí, porque eu estou escrevendo para mim, entendi que você quer falar de você lá no diário, por exemplo, é um exemplo típico de função emotiva, que eu falo dos meus sentimentos, das minhas emoções. Olha o exemplozinho que eu dei para vocês aqui, tão bonitinho. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. É um trechinho da canção do Exílio, tá? De Gonçalves Dias. Entenderam o que é função emotiva? Entenderam, negrada? Yes. Bom, eu vou falar um pouquinho da função chamada de referencial. Quando eu falei que lá no elemento da comunicação nós não temos o referente, o que seria o referente? Referente ao assunto. Todas as vezes vocês lêem um livro didático, por exemplo, falando sobre a Terra, em geografia, falando sobre os elementos da comunicação, as funções da linguagem em língua portuguesa, estou explicando o que são os elementos, quais são eles, eu estou tendo uma função referencial denotativa, porque eu vou trabalhar com objetividade,
com a verdade. A notícia do jornal, por exemplo, ela tem que ser referencial, porque ela tem que ser real, entendeu? Então, olha um exemplo que eu dei para vocês aqui. Um exemplo. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes, tá dando para ver lá, de futebol nesta quarta-feira. Viu que é uma notícia? Tem função referencial, a linguagem é denotativa, a linguagem é real, ela é objetiva, tá bom? Olha, essa aqui é super legal, vocês não vão esquecer nunca. Todas as vezes que se você quiser vender alguma coisa sua, geralmente você faz uma propagandazinha, não faz? Você fala bem do seu produto, né? Para que você, principalmente quando você vai postar lá no Bazar das Gatas, vamos dizer assim, tá? No jornal, por exemplo, aparece muito, né, coisas para ser vendida, ou que seja as lojas que vão vender um produto em datas comemorativas. Eu disse um exemplo do Dia dos Namorados, né? Compre um perfume tal no Boticário nesse Dia dos Namorados. Só que já passou, né? Seria nesse dia. Então já comprou. Então, meninos, a função apelativa ou conativa, ela está centrada em nós, consumidores, no receptor. Para influenciar a gente, ela tem um valor persuasivo, de convencimento, tá? Assim como os textos dissertativos, os artigos de opinião, ele tem a tendência de querer convencer a gente que aquilo é a melhor opção. No caso, comprar alguma coisa. Então, sempre vão aparecer verbos no modo imperativo. Por exemplo, uma campanha agora para vacinar. Vacine seu filho no dia tal. Vacine seu cão. São todos persuasivos e apelativos. Porque está centrada no receptor. Bom, então um pouquinho meio rápida, acaba no tempo. Eu coloquei um exemplozinho aqui para vocês. Olha aqui, ó. Um bebê, né? Aí eu venho falando, seja doadora de leite materno e faça a diferença. Viu? Você está vendo que é persuadindo na vida de muitas crianças. Sim. Viu? Perceberam a persuasão? Está chamando a atenção do interlocutor. Correto? Sim, senhora.